Emoções. Quarto tópico da estrutura de pensamento. Vamos à definição. É o movimento em partes da IP que a pessoa vivencia como um estado afetivo qualquer. Prazer, dor, alegria, tristeza, amor, ódio, bem-estar, mal-estar, esperança, desejo, saudade, carinho, etc. Assim, engloba o sentimento. Vejam só um exemplo, bastante simples. Fico emocionado cada vez que vejo o Criciúma jogar. Como identificamos ao longo da história de vida de uma pessoa estados afetivos? Exatamente como está abaixo. Palavras que denunciam uma vivência afetiva, como emocionado, gosto, amo, odeio, fico chateado, etc. Ao identificar, tanto por palavras quanto por contextos dentro da narrativa do partilhante a vivência de um estado afetivo qualquer, o filósofo clínico capta aquele trecho, faz o recorte literal e coloca então aqui na caixinha das emoções. Num primeiro momento, diante daquilo que ele se depara, não há qualquer julgamento, ele simplesmente observa, identifica e cataloga. O posterior entendimento de como esta emoção está para a estrutura de pensamento, tanto como peso subjetivo, como a conversação com outros tópicos, se dará no momento quando todos os elementos da historicidade já estiverem catalogados, cada um dentro do tópico a que diz respeito. Seguindo aqui, vamos ver o seguinte: quais são, então, outras definições deste tópico emoções dadas por outros filósofos clínicos? Vejam aqui, Mônica Ilbe diz o seguinte: consistem em associações entre dados sensoriais e abstratos que levam a estados afetivos como amor, raiva, amizade, etc. Aqui é interessante perceber que a professora Mônica vai além da definição dada por Lúcio Pachter, utilizando aqui ainda de uma definição que diz consistem em associações entre dados sensoriais e abstratos. Vejam, ela utiliza corpo e mente em associação, e a associação entre os pensamentos e vivências corpóreas, estes então levam a pessoa a vivenciar estados afetivos. Colombo e Sefstrom, em seu livro, também dizem o seguinte: na escuta atenta da historicidade, este é o tópico relativamente simples de se identificar, pois basta ir ao histórico do partilhante e identificar qualquer citação que denuncie um estado afetivo. Pois bem, olha só como é que a gente verifica isso na filosofia. Olha como aparecem as emoções em Aristóteles. Apetites, a cólera, o medo, a audácia, a inveja, a alegria, a amizade, o ódio, o desejo, a emulação, a compaixão e, em geral, os sentimentos que são acompanhados de prazer ou de dor. Em outra citação, aqui em Thomas More, aparece o seguinte: assim, o amor próprio na presença dos companheiros, o desespero diante da presença iminente do inimigo e a impossibilidade de fuga frequente combinam para os fazer superar o medo, tornando-os corajosos por necessidade. Essa é a narrativa de Thomas More de como as emoções se apresentam para um jovem num campo de batalha. Mas será que existem emoções boas e emoções más, certas ou erradas? Quando nós olhamos a história de vida de uma pessoa, como será que as emoções se apresentam? Quais são essas possibilidades? Vamos ver. Olha só uma coisa muito interessante. Vivemos um tempo onde o controle emocional é recomendado. Aqui não é nem se a emoção é boa ou é má, se ela é certa ou se é errada, mas é literalmente dizer o seguinte: as emoções precisam estar sob controle. É assim mesmo? Será que isso vale para todas as pessoas? Provavelmente não. Muitas pessoas têm aí as suas emoções como um cachorrinho sem dono, que faz o que quer, quando quer, vai para todo canto e escolhe de fato aquilo que deseja fazer. Não tem um dono, não é adestrado, e sequer tem rotina ou lugar para dormir. Faz aquilo que bem entende.
para cada um é diferente. Aqui é importante entender que o controle emocional a que se recomenda muitas vezes serve a propósitos de comportamento e função, que é um tópico que será estudado adiante, ou é uma emoção que atende a tópicos como busca, ou papel existencial e assim por diante. No entanto, para algumas pessoas ter controle emocional ou controlar as suas emoções é praticamente desistir de viver, porque justamente esta liberdade afetiva, essa efusão de emoções é que faz com que a pessoa se sinta viva e entenda que a vida é algo bom, é apaixonante, e não o contrário, não algo chato, algo rotineiro e que todo mundo vive da mesma maneira. Ou seja, para algumas pessoas, a sua singularidade exige esse descontrole emocional. E é justamente dentro deste descontrole emocional, que a pessoa entende aquilo que é a vida e vive em sua plenitude. Caso contrário, vai murchando, murchando e em certo ponto, inclusive, pode desistir de viver. Muitas pessoas ao longo da vida, inclusive, procuram medicamentos e procuram outros auxílios para minimizar o efeito das suas emoções, quando talvez devessem simplesmente aproveitar toda essa carga emotiva e direcioná-la da melhor maneira possível. Quando no consultório o filósofo clínico encontra alguém que tem essa emotividade efusiva, alguém que vive de fato as suas emoções, ele pode encontrar alguém que procure o consultório justamente para aprender a controlar. Será que não deveria essa pessoa justamente aprender a controlar o seu raciocínio? Aprender a controlar o seu papel existencial ou comportamento e função? Pois é, em muitos casos o controle das emoções é tido como algo benéfico, como algo recomendável. Para muitas pessoas, não. Vale retomar aqui algo sempre comentado: para cada pessoa é diferente. E o recomendável para um pode ser simplesmente maldoso, ruim, maléfico para outros. É importante que o filósofo clínico tenha por base e orientação a história de vida daquela pessoa e, a partir dela, da sua singularidade, que ele tome as decisões, obviamente em interseção e em acordo com o assunto último a ser tratado. Há emoções certas e emoções erradas? Será de fato que existem emoções que devem ser descartadas por serem errôneas? Infelizmente, num ambiente de trabalho, em alguns casos inclusive dentro de relacionamentos, pode-se considerar sim que existem emoções corretas e emoções incorretas. Há que se ter um pouco de cuidado com isso. Como comentado anteriormente, para algumas pessoas o controle emocional faz com que elas percam a razão de viver. Não há emoção certa e emoção errada, necessariamente. Aqui é importante entender via interseção, dentro da história de vida da pessoa, quais são as melhores emoções ou quais são as emoções que condizem à estrutura de pensamento, à singularidade dela. É óbvio que para algumas pessoas raiva não é que seja errada, mas é que é uma emoção que faz mal, que é uma emoção que causa dano à pessoa. Então, obviamente, o filósofo clínico precisa trabalhar com essa pessoa a raiva de maneira a torná-la, né, vivenciável de uma maneira mais saudável, de uma maneira que não cause dano a ela mesma e talvez, inclusive, a pessoas com as quais ela convive. Este cuidado de entender o que é uma emoção certa e o que é uma emoção errada passa pela história de vida de cada pessoa e não por um prejuízo anterior. Infelizmente, no ambiente organizacional ao longo dos anos, se tratou de construir uma ideia de que a afetividade ela precisa ser controlada. Como se teve aí muitos cursos, como se tem ainda hoje cursos que falam em controle emocional, inteligência emocional, como se você ter controle e direcionar as tuas emoções de modo instrumental fosse de fato a melhor maneira de conduzir a própria vida.
cuidado com isso. Algumas recomendações que genericamente parecem interessantes, singularmente podem parecer bastante prejudiciais. Então, o cuidado em entender via historicidade é justamente identificar lá na história do sujeito qual é a emoção e, dentro daquele contexto, como é que ela se manifesta e se isso é positivo ou negativo à pessoa, né? Para que então a gente possa trabalhar a partir desta perspectiva. Uma questão muito interessante: é possível amar o outro e não se amar? Existe um prejuízo que diz que é preciso ser amado para poder amar. Lamentavelmente, é um prejuízo que para muitas pessoas está incorreto. Muitas pessoas não amam o outro e se amam. Muitas pessoas não se amam e amam o outro. Ou seja, a ideia de que é preciso receber para dar ou dar para receber é uma ideia bastante incoerente. Isso levando em conta a singularidade. Existem pessoas com pouquíssimo amor próprio, existem pessoas com baixa autoestima, existem pessoas que não são organizadas para si, mas para o outro amam, elevam a autoestima, ajudam a organizar. A ideia da mão dupla, de ir e vir, é uma ideia errônea. Basta você ouvir a historicidade de algumas pessoas e você vai perceber com bastante tranquilidade que aquilo que teoricamente parece verdadeiro, na prática é muito diferente. Muitas histórias mostram pessoas que pouco amor receberam e deram amor uma vida inteira. Inclusive algumas pessoas que sequer sabem receber amor. Provavelmente você deve ter conhecido e talvez inclusive convivido com aquele senhor fechado, turrão, de pouquíssima conversa, pouquíssimas palavras, que praticamente uma vida inteira sequer esboçou um sorriso, dizer eu te amo, algo praticamente impossível, nunca ouvido. Mas isso não quer dizer que ele não deu amor a vida inteira. Isso não quer dizer que ele não cuidou das pessoas ao seu redor de maneira muito carinhosa. Ou seja, não sabia receber. Algumas pessoas literalmente não sabem receber afetividades, mas têm uma abertura muito boa para isso. Isso é algo que nós vamos encontrar tranquilamente observando a história de vida. Amor e ódio são iguais. Outra questão muito interessante. Ao longo da história se criou uma falsa hierarquia afetiva, como se amor fosse uma emoção mais depurada, diferente do ódio, que é uma emoção menos depurada, mais crua, quando na verdade tanto amor quanto ódio são iguais, porque são estados afetivos. Algumas pessoas vivem tanto o amor quanto o ódio de maneira crua, bruta. Outras pessoas vivem exatamente de maneira contrária, o amor e o ódio de maneira depurada, de maneira mais leve. O cuidado aqui é entender que, se em algum momento existe uma hierarquia afetiva, esta hierarquia afetiva só pode ser compreendida a partir da história de vida da pessoa, nunca a partir de uma prerrogativa anterior à própria pessoa, que seja uma literatura, que seja um ambiente social ou organizacional. O entendimento das emoções passa sempre, e repito diversas vezes, pela história de vida da pessoa. Então aqui é importante esse cuidado, inclusive para que, quando a pessoa fale em determinados estados afetivos, não se entenda ela como uma pessoa mais elevada, como uma pessoa com características mais puras, enquanto quem fala de ódio como se fosse uma pessoa com características de vida mais cruas, mais para baixo, uma pessoa, de certa forma, inclusive, pior do que quem ama, ou seja, como se quem amasse fosse melhor do que quem odeia. Tanto quem ama quanto quem odeia está vivendo um estado afetivo. Obviamente, por conta de convívio, por conta de questões sociais, sociológicas, se diz que o amor é melhor do que o ódio. No entanto, tanto um quanto o outro são estados afetivos. E para algumas pessoas, em determinados momentos da vida, o ódio fez muito bem, ok?
Outro elemento muito importante, alijar a pessoa de determinados estados afetivos, como se eles fossem pecaminosos ou simplesmente ruins, também não é interessante. É importante tomar cuidado para que cada um, do seu jeito e a partir daquilo que é a própria história, possa vivenciar os seus estados afetivos. Em alguns casos, o trabalho do filósofo clínico é justamente abrir a pessoa, né, a possibilidade de poder viver determinados estados afetivos, que talvez ao longo de uma vida inteira não tenha vivido, por ter sido recriminada, porque simplesmente era proibida ou coagida a não viver determinados estados afetivos. Estes cuidados o filósofo clínico também o terá em clínica, ok? Caso contrário, ele também pode ser mais um daqueles que acaba criando uma estrutura hierárquica afetiva anterior à própria existência da pessoa, ou que entenda como determinadas emoções, que sejam elas ruins ou que não seja adequado vivê-las. É interessante perceber que, em alguns casos, inclusive dentro do consultório, o filósofo clínico vai estimular a pessoa a viver o ódio, inclusive o ódio libertador, o ódio que vai fazer com que a pessoa consiga vivenciar melhor outras emoções. É preciso amar o que se faz para fazer bem. Outro dos grandes enganos. Como que se a afetividade fosse prerrogativa para alguém ser competente ou fazer bem feito qualquer outra coisa. Aqui eu poderia, inclusive, colocar uma outra questão. É preciso amar para casar. É preciso amar para passar uma vida inteira com alguém. Não é bem verdade e não é bem assim. Quantos casamentos de conveniência você conhece? Quantos relacionamentos que acabaram há muitos anos e as pessoas estendem, inclusive para uma vida inteira, por conta de necessidades ou de obrigatoriedades que criaram? O mesmo vale para o trabalho. Não necessariamente você precisa amar para fazer bem feito. Muitas vezes você só é um profissional muito competente no que faz. Talvez aquilo que você realmente ame fazer é o seu hobby, que é um trabalho em madeira, que é um trabalho com a horta, que é surfar, que é andar de bicicleta, que é inclusive dirigir carro em alta velocidade. Para cada um é diferente. Um dos elementos que é importante ter é não se amarra a um tópico, a outro, de maneira coercitiva ou necessária, como se obrigatoriamente quem faz alguma coisa bem feito tivesse um estado afetivo atrelado. Ou como se alguém, por ter um objetivo na vida, é porque goste daquele determinado elemento. As emoções não existem de maneira condicionadas ou obrigatórias para ninguém. Cada um vive afetivamente do seu jeito. E o filósofo clínico tem como tarefa, justamente a partir da história de vida da pessoa, entender como são as emoções para aquela pessoa e entender qual é o peso subjetivo dessas afetividades. Se tem muito peso subjetivo, provavelmente suas emoções serão um tópico determinante e a pessoa obedecerá ao seu coração na hora de tomar uma decisão. Não que essas decisões sejam positivas. Lembrando que para muitas pessoas o coração é um baita de um safado. O coração ele orienta a pessoa para decisões que não têm a ver com ela. Então, quando eu digo para alguém, decide pelo teu coração, eu posso estar orientando ela a tomar a pior decisão possível. Porque o coração dela, infelizmente, é falho. A orientação afetiva dela orienta para um abismo, para o sofrimento. Inclusive, isto eu preciso ter cuidado. Eu só vou orientar a pessoa a viver as suas afetividades se de fato isso condizer com a estrutura de pensamento dela, de maneira assertiva e saudável existencialmente. Outra questão importante: as emoções. Qual é o peso dela em relação à razão? Ou seja, quem vence? Razão ou emoção? Em filosofia clínica, a resposta para isso é bastante simples. Depende. Eu preciso ver na historicidade. Em algumas histórias de vida, a razão sobrepõe as emoções de maneira muito tranquila. Em outras historicidades, verei que as emoções sobrepõem a razão. E existem ainda historicidades que nem razão e nem emoção vencem. Elas compõem, elas conseguem conversação entre si
e conseguem gerar conteúdos de orientação para a pessoa. Em alguns casos melhores, em outros casos nem tanto. O importante aqui é entender que qualquer que seja o entendimento das emoções, isso só é possível a partir da história de vida da pessoa. E isso, para cada um, será diferente. Ok? Para findar, quando este tópico, emoções, for o tópico fraco, ou o tópico onde estoura, né, como a gente costuma dizer, justamente nós veremos nele o seguinte: em momentos difíceis da vida, depressão, ansiedades, medos, hoje em dia já se fala em síndrome do pânico. Veja uma outra forma de aparecer: emoção como tópico fraco. Existem emoções para algumas pessoas como tópico determinante, para outras como importante, para algumas pessoas emoções pode ser tópico fraco. Nestes casos, nos momentos difíceis da vida, é aqui que nós vamos perceber. Ou seja, a pessoa pode simplesmente desabar afetivamente ou passar por dificuldades bastante grandes, afetivamente falando. Para finalizar, então, para cada um é diferente e o recomendável aqui é, ao identificar cada estado afetivo, recortar este pedaço e colocar dentro desta caixinha e depois entender como é esta caixinha em relação a todas as outras em conversação ou enquanto peso subjetivo. Até mais.